assistirmos um clima de paz, de harmonia, de tranquilidade, de equilíbrio, buscando nos ensinamentos de Jesus o aprendizado necessário para a nossa felicidade e para o nosso progresso espiritual. Se é verdade, como disse o irmãozinho, que vivemos no mundo material, não é menos verdade que a doutrina espírita nos revelou a nossa identidade, a nossa origem, a nossa natureza. Somos todos espíritos, momentaneamente encarnados por necessidade e decorrência de aprendermos. À luz da reencarnação é que vamos adquirindo todos os conhecimentos necessários e propícios para nos elevarmos cada vez mais, para compreendermos o que é a vida, não a vida tão somente material, mas em especial a vida como espíritos. Fomos criados por Deus, conforme vemos no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo e no próprio livro dos Espíritos, como simples e ignorantes. Primitivamente, vivemos e tivemos nossas primeiras encarnações nos chamados mundos selvagens ou primitivos. Todavia, há algo que nos distingue, que nos diferencia do restante da criação. Deus nos dotou com características especiais. Ele nos dotou de inteligência. Ele nos criou com a possibilidade de discernirmos o bem do mal, ou seja, avaliarmos se fizemos coisas boas ou se incidimos em erros. E a isso se junta uma outra característica que nenhum outro ser criado por Deus possui, que é a nossa consciência. Então nós somos dotados de inteligência, de capacidade de raciocínio e de consciência. À medida em que vamos progredindo gradualmente, adquirimos a possibilidade de reencarnarmos em melhor situação, já tendo nos livrado de alguns defeitos, de algumas vicissitudes e sempre buscando o aprimoramento da nossa condição. O tema de hoje vai falar muito a respeito disso e se cuida da providência divina em nós. Se buscarmos no capítulo 2 da Gênese, item 20, veremos que a providência divina é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas, mesmo nas coisas mais ínfimas, mesmo nas menores coisas. Ou seja, Deus tem onisciência,
ou seja, sabe de tudo. Ele é também onipresente, está em todas as partes do universo e é onipotente. Ele detém todo o poder, toda a glória e toda a capacidade de nos guiar, de nos acudir e de nos sustentar. Ainda que na nossa pequenez intelectual nós ainda não consigamos adequadamente conceber a magnitude da natureza de Deus, nele acreditamos. Quando oramos o Pai Nosso, que é a oração das orações, nós o reconhecemos de imediato como nosso Pai. Pai nosso que estás no céu. O céu aí, evidentemente, é uma figura, porque em verdade Deus está em todas as partes do universo. Nós nem conseguimos imaginar realmente qual é a magnitude do universo. Nós nos encontramos num planeta pequenininho, muito complicadinho, cercado de outros planetas, banhado por um sol que cai entre nós também. É de diminuta importância e dimensão comparado àquilo que o homem, através da ciência, vem descobrindo. Deus, como já referi, nos criou simples e ignorantes. Porém, gravando em cada um de nós, no nosso ânimo, na nossa alma, as suas leis, que, provindas dele, carregam em si a sua perfeição absoluta. Ou seja, as leis divinas não necessitam de qualquer modificação. Elas sempre existiram e existirão da forma como Deus as criou. A nós compete não apenas conhecê-las, como também observá-las. Porém, isso somente se torna possível à medida em que vamos compreendendo a nossa natureza e a nossa destinação. Todos nós temos as leis divinas gravadas na nossa alma, no nosso espírito. Dentre essas leis, há aquelas previstas no livro 2º do Livro dos Espíritos, aliás, no livro 3º, perdão, as chamadas leis morais. Algumas delas eu falarei brevemente durante a minha fala. Há outras que não estão escritas nem previstas na obra de Allan Kardec. Uma delas é a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. Eu lhes faço uma pergunta bastante simples. Há efeito sem causa? Para que algo aconteça, algo teve que ocorrer. O efeito só se produz
por uma causa. Exemplo disso é a dúvida que assola certos irmãos que, em sendo materialistas, não acreditam sequer na existência de Deus e que compreendem que tudo se deve ao acaso. Quando se pergunta a um desses irmãos sobre o universo, já se desenvolveu até uma teoria segundo a qual o universo surgiu de uma grande explosão, chamado Big Bang. E se quisermos colocar uma pulga atrás da orelha desses irmãos, perguntaríamos simplesmente: o que produziu essa explosão? E eles vão olhar para a sua cara e vão ficar sem resposta. Porque em não acreditando em Deus e relegando tudo ao acaso, não tem a menor condição de acreditarem na criação do universo por Deus, por ser Ele eterno, soberanamente bom, justo, misericordioso e amoroso. A providência divina consiste, como disse, na solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Deus ama os animais? Claro. Evidente que sim. Porém, Ele ama mais aos animais ou a nós? A todos. Mas eu gosto de pensar que Ele deve ter uma quedinha por nós. Porque, afinal de contas, Ele nos brindou com características que os animais não possuem. Os animais vivem substancialmente através do quê? Dos seus instintos. E mesmo aqueles mais, entre aspas, inteligentes, na verdade se acostumam com a repetição de determinados atos quando ensinados. Alguns até possuem raciocínio, possuem iniciativa, mas há necessidade do ensinamento e do regramento de um ser humano. O homem, ele não deixa de ser um animal mamífero. Alguns corintianos, outros palmeirenses. Ninguém é perfeito. E vivemos, experimentamos experiências que têm por finalidade nos conduzir a uma perfeição que, segundo o Livro dos Espíritos, pode até nos levar à condição de angelitude, de nos tornarmos espíritos puros, anjos, arcanjos, seja lá o nome que pudermos dar a eles. São espíritos que já passaram por todas as fases do seu desenvolvimento e progresso espiritual, tendo já se livrado de toda a eiva de qualquer traço do mal, vencendo todas as barreiras da materialidade e buscando a realização plena da felicidade espiritual.
Exemplo maior disso, Jesus. Jesus é o nosso modelo. É a figura que devemos seguir em termos de perfeição. Mas assim mesmo, uma perfeição relativa. Perfeição absoluta somente a de Deus. E eu me pego muito ouvindo alguns irmãos em várias casas espíritas dizendo que nós somos eternos. Desculpem, mas não é verdade. Se Deus nos criou, nós somos eternos. Nós tivemos um nascimento, nós tivemos uma origem. Então não somos eternos, nós somos imortais. Ainda que a carne se extinga, o nosso espírito continua vivendo. Continua em busca de ensinamentos, de aprendizados. Quando não cumprimos com as leis de Deus, quando não as observamos, por conta daquela lei que eu mencionei agora há pouco, que é a lei de causa e efeito, o que acontece? Reencarnamos. Porém, com mais débitos, com dívidas a serem quitadas. Qual é a natureza do nosso planeta? É um planeta de provas e de expiações. O que são as expiações? São as nossas dívidas. Se em vidas passadas não observamos as leis divinas e falhamos, nos tornamos responsáveis pelas consequências dos nossos atos, dos nossos pensamentos, e deveremos responder por isso. Essa lei é inescapável. É uma lei da qual nenhum de nós se livra. Mas é bom. É bom que isso aconteça. Porque é justamente através do pagamento dos nossos débitos e dos novos aprendizados que a vida nos oferece como provas, que vamos formando o nosso patrimônio espiritual, nos aperfeiçoando cada vez mais e, assim, alcançando gradativamente, degrau por degrau, uma elevação maior. As expiações são chamados karmas. As provas são as dificuldades que a vida nos impõe, muitas vezes por falha nossa. Eu diria até em todos os casos por falhas nossas. Se vocês me vissem cerca de 20 anos atrás, vocês tomariam um susto. Eu pesei 160 quilos. Eu não andava rolado. E por quê? Porque além de viver para comer e não comer para beber, eu abusava da faca, do garfo.
Com 42, descobri que tinha uma parente muito chata, a tia Bete. A tia Bete pega no pé da gente e eu vou contar uma historinha para vocês. Não é fácil se livrar dela. E como eu era bem gordinho, juntou a pressão alta com a diabetes, me deu esteatose. O que é esse nome feio? Gordura no fígado. Que foi tão avançada em mim que iniciou uma outra doença chamada cirrose. Eu sou hipertenso, diabético e cirrótico. Deus quis que eu fosse assim? Tem alguns que dizem: uma folha da árvore não se mexe senão pela vontade de Deus. Você já ouviu isso? Só que Deus criou uma coisa chamada vento. E o vento faz a folha da árvore se mexer independentemente da vontade de Deus, né? Ou vocês acham que Deus vai ficar prestando atenção na folha da árvore para ver se ela está mexendo? Não, né? Então, eu tive que passar por todas essas provas para aprender a me controlar. Hoje eu peso cerca de 90 quilos. Não fiz bariátrica. Foi na raça, como todo bom corintiano. Eu me privei de uma série de coisas que eram necessárias. E todos nós devemos nos privar de algumas coisas que são desnecessárias. Lembrando de Paulo, numa de suas epístolas: tudo posso, mas nem tudo me convém. Então eu não posso mais comer tanto, nem beber tanto. Não que eu fosse um alcoólatra, mas eu gostava de um copo de vinho. Aliás, vários. E adorava uma cerveja. Até hoje eu gosto. Só que agora, só a tal da zero. E dá uma raiva. Vai fazer o quê, né? É o que temos para hoje. Pois bem, lembram-se que eu referi outras leis chamadas morais, que estão no livro 3º do Livro dos Espíritos? Dentre elas, há algumas leis que são não apenas norteadoras do nosso procedimento, como são leis importantíssimas que não podem deixar de ser observadas e seguidas. Primeira delas, lei do trabalho. Quando Eva fez Adão comer aquela malsinada fruta, a maçã, eu preferiria uma jaca. Ou uma jabuticaba, mas era maçã. O que aconteceu? Por terem desobedecido a Deus e comerem do fruto proibido, foram expulsos do paraíso com uma advertência: viverás do suor do teu rosto. Ou seja, vai trabalhar, mané. E aí de quem não trabalha.
ou de quem pelo menos não possui parentes que trabalham para mantê-lo. A lei de trabalho não importa, porém, apenas nas atividades materiais que desenvolvemos para a nossa subsistência e a daqueles que dependem de nós. Nós temos que trabalhar também pelo nosso espírito. A parte da lei de trabalho existe uma outra lei também relevantíssima, que é a lei de sociedade. O ser humano vive sozinho? Não. O ser humano é um animal gregário, ou seja, ele precisa viver com os seus semelhantes. Ele depende disso para sobreviver. Mas não é um trabalho também só material, ou não é só uma vida em sociedade material. É uma vida como a que nós estamos tendo agora, de uma sociedade irmanada em busca de aperfeiçoamento através do Espírito. Também temos uma lei chamada de preservação. E uma outra que é pouco conhecida e debatida, que é a lei de destruição. A lei de conservação nos indica que temos a possibilidade de consumirmos o que é necessário e indispensável para a nossa sobrevivência. Matamos animais para consumi-los? Sim. Praticamos caça por bel prazer? Não. Nem devemos. Os animais têm essa função sagrada. Cada animal sacrificado para o consumo humano é um ser abençoado. E é assim que devemos compreendê-lo. Matar por esporte ou por prazer, isso é um absurdo. A nossa matéria se destrói com o tempo. O nosso corpo desaparece. Os nossos elementos físicos se deterioram até que acontece um fenômeno que nós chamamos de morte. Despojados da nossa carne, dos nossos elementos físicos, o que resta? Nosso espírito. Ou seja, nem o corpo que ocupamos nas nossas reencarnações nos pertence. São empréstimos divinos para podermos vivenciar tudo aquilo que é necessário ao nosso desenvolvimento. Espírito tem forma? Não. Em sua essência, ele é como uma nuvem gasosa. Porém, o Espírito que já domina a transformação fluídica, através da sua vontade, do seu pensamento, pode tomar a forma que quiser. Inclusive uma que já teve no passado. Principalmente se ele puder ter a oportunidade de aparecer, entre aspas, para aqueles com os quais conviveram, para que assim eles possam identificá-lo. Mas o Espírito não tem forma. E nem sexo. Como dizem, os anjos não têm sexo.
Nós já nascemos homens e já nascemos mulher. E voltaremos com essas condições tantas vezes quanto forem necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Temos também uma outra lei moral, que é a lei de progresso. Nós devemos unir os nossos esforços, os nossos sentimentos, os nossos desejos para o progresso da humanidade. Fazendo um hiatozinho e lembrando de algumas obras espíritas, eu gostaria de mencionar uma breve historinha, sem dar spoiler, caso não tenham lido. Primeira obra, A Caminho da Luz, pelo espírito de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pela primeira vez em 1938. Nesse livro nós vamos colher quais ensinamentos? Nós vamos saber o porquê da humanidade existir, o porquê de existir o planeta Terra, como tudo se originou e como a história da humanidade se desenvolveu sob o enfoque do Espiritismo. É uma obra que, como disse, foi publicada em 1938, já antevendo a Segunda Guerra Mundial, mas parou ali. Há uma outra obra mais recente, chamada A Gestação da Terra, do mineiro, espírita e médium Robson Pinheiro, que avança a partir de 1938 até alcançar nossos dias. Porém, eu faço uma advertência. O Robson, apesar de muito iluminado, ser extremamente culto, ser um conhecedor profundo da doutrina espírita, demonstra algumas vertentes de caráter político. Então nós temos que separar o joio do trigo. Não devemos aceitar tudo aquilo que lemos sem meditação, sem buscarmos compreensão. Então é uma obra que eu convido vocês a conhecerem, mas com essa advertência. E por fim, é uma obra também chamada Os Exilados da Capela, de Edgar Armand. E agora eu vou dar um spoilerzinho, porque senão não tem jeito. O que eram esses capelinhos? Ou quem eram eles? Eram espíritos extremamente desenvolvidos sob o ponto de vista científico e intelectual. Porém, presos demasiadamente à matéria e, como tal, ainda passíveis de praticar o mal. Quando a constelação deles, de Capela, estava para entrar num ciclo de regeneração, evidenciou-se que eles não poderiam continuar ali, porque eles atrapalhariam o progresso dos demais. E o que foi feito com eles? Eles foram gentilmente sequestrados e trazidos para cá por ordem de Jesus. E aqui nos ajudaram a fundar as chamadas raças adâmicas, que tanto contribuíram para
o que a humanidade é hoje. E, provendo a todos os karmas que possuíam, com o tempo tiveram autorização para retornarem à capela, só que já depurados, já devidamente elevados a uma condição que lhes permitia privar da harmonia daquela constelação. Isso tudo nos demonstra o quê? Que nós somos seres em desenvolvimento contínuo, que nós estamos sempre em evolução, que nós não podemos nos deter. Dizem que na Bíblia, no Eclesiastes, há uma passagem de Jesus em que ele diz que a felicidade não é deste mundo. Eu juro para vocês que eu li o Eclesiastes várias vezes, de trás para frente, de frente para trás, e nunca achei isso. Pelo menos não com essas palavras. O que na verdade Cristo quis dizer é o seguinte: a felicidade plena não é deste planeta, não é da Terra. E o que ele chama de felicidade plena é a felicidade do Espírito na sua plenitude, já completamente desvestido de todas as falhas de caráter, já não mais possuindo ódio, nem orgulho, nem vaidade, nem corrupção, e aí sim, então, alcançando a felicidade total. Mas isso não invalida a ideia de que nós somos, de alguma forma, felizes também nesta vida atual. Temos os nossos parentes, nossos esposos, nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos irmãos, nossos pais, cunhados. Encontramos felicidade com eles, ou não? Nós não nos sentimos bem quando eles estão bem conosco? Quem é que, vendo um sorriso franco e liberto de uma criança, não fica feliz? Quem é que, vendo um cachorrinho brincando, pulando, latindo, um gatinho ronronando, se esfregando em você, também não fica feliz? E eu nem quero lembrar daquele prato de macarronada, com aquele vinho tinto. Bom, né? Então nós temos felicidade também aqui. Não a felicidade plena. Nós temos uma felicidade passageira, que são acompanhadas evidentemente por dores, por lamentações, por sofrimentos, mas dos quais nós temos condição de nos libertar pouco a pouco. O mais importante, eu já vou terminar porque ele está sentando aqui, quer dizer que eu já estou falando muito. Mas eu vou ter que falar mais um pouquinho, uns 10 minutos no máximo. Juro. O mais importante é o seguinte: a providência divina existe, Deus cuida de nós, jamais nos abandona em quaisquer situações. Porém, nós não podemos ficar na condição de inércia. E eu quero ler para vocês um trecho do capítulo 25 do Evangelho para ilustrar o que eu quero falar em seguida.
capítulo 25 do Evangelho: buscai e achareis, observai os pássaros do céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os devoram, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os devoram, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Por isso eu vos digo: não vos inquieteis de onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura de um côvado? Por que também vos inquieteis pela roupa? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não fiam. Entretanto, eu vos declaro que mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que procuram todas essas coisas. Porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, 25 a 34. Para os menos avisados, para aqueles que não entendem como essas palavras de Cristo devem ser interpretadas, pode ficar a impressão de que não precisamos fazer nada, devemos apenas confiar na providência divina, porque nada nos faltará. Se Deus cuida dos pássaros da terra e dos lírios do campo, quanto mais de nós. Porém, se não trabalharmos, se não nos unirmos, se não progredirmos, o que será de nós? Não podemos ficar inertes. Nós temos que lançar mão de todos os esforços que pudermos envidar para buscarmos a felicidade. Nada cai do céu, a não ser aquela história de Moisés com o maná. Mas eu tenho lá minhas dúvidas. Se a gente não trabalha, se a gente não se prepara, se a gente não cuida, nós vamos nos dar mal. Então nós precisamos sim confiar em Deus sempre. Ter a máxima crença e a máxima confiança de que Ele nunca nos abandonará. Mas ser bons caminhos. Ajuda-te que o céu te ajudará. É esta a mensagem que eu quis trazer hoje. Peço que me desculpem pelas brincadeiras, mas cá entre nós elas são leves e necessárias.
Agradeço de coração a atenção com que me brindaram, sentindo as vibrações de carinho, de fraternidade de todos, e me pondo à disposição para retornar outras vezes a esta casa de luz, para, quem sabe, podermos conversar um pouco mais sobre a doutrina. Fiquem com Deus, vão para as suas casas, que encontrem os seus entes mais próximos, perfeitamente sãos, com muita saúde, em paz e harmonia. Que tenham uma semana de muita luz e de progresso. Que assim seja, graças a Deus.